Irmãos, eu vou orar pelos pedidos de vocês também, pelos pedidos que estavam nas caixinhas, pelos pedidos que chegaram até nós, WhatsApp, sinal de fumaça, pombo correio, enfim. E do jeito que você tiver mandado seu pedido a Deus, eu sei que Deus ouviu. E se você não colocou nenhum pedido, mas você gostaria de apresentar, está na hora também. É só você apresentar o teu coração ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai, o Senhor conhece os desejos do coração de cada um dos teus servos, Pai. Mas nós não conhecemos os seus planos para nós. Então eu te peço primeiro para passar nesse filtro, Pai, conforme o teu querer, conforme o teu plano para a vida de cada um de nós. Pai, muda do nosso coração o que tiver que ser mudado. Agora aquilo que está em conformidade com o teu plano, Senhor, realiza. Pai, fecha todas as brechas, mude em nós o que tiver que ser mudado. Mude mentes, corações, situações. Nosso Deus é o Deus do impossível. Transforma, Pai. Dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. Senhor, venha trazendo cura, venha trazendo restauração. Restauração de almas, espírito, casamento, saúde, finanças. Abençoa a vida de cada pessoa. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Pai. E eu apresento todas elas a Ti. E eu declaro, como servo do Senhor, a vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Ai, que bom, a igreja deu uma enchida. Depois, a gente começou o culto, hoje estava vazia essa igreja. As pessoas esqueceram que era às 8, mas tudo bem. Eu perdoo vocês assim mesmo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. Nós vamos ler o João 7, 37 e vamos ler o João 6 também, 35, tá bom? Quem for encontrando vai se colocando de pé. Quem tiver sem Bíblia não tem problema não, eu leio aqui com vocês. João 7, 37 diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E João 6,35 diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Pode sentar. Eu vou ler só mais um para os irmãos, que é João também, que diz assim, João 6,27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso alimento, sobre como a gente trata o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, como que a gente desenvolve isso em cada um de nós, o que a gente faz, o que a gente devia fazer. E eu queria começar falando um pouco sobre o nosso corpo, porque vocês vão entender logo onde é que eu quero chegar. Todos nós aqui aprendemos a cuidar do nosso corpo, bem ou mal. Eu não é tão bem assim, mas poderia ser melhor. Mas cada um de nós aprende a cuidar do nosso corpo, bem ou mal, ao longo da vida, porque a gente precisa, porque a gente está aqui com o nosso corpo o tempo inteiro e a gente precisa sobreviver. E a gente sabe que o nosso corpo não vive sem água nem sem comida. Se você parar de beber, na verdade o nosso corpo até consegue ficar mais tempo sem comida do que sem bebida, né? Mas se você parar de consumir comida e bebida, você vai morrer. A verdade é essa. Você não consegue continuar a sua vida se você não estiver se alimentando bem, se você não estiver bebendo direito, né? E olha, sabendo disso, você não come dia sim, dia não. Você não fala, então eu vou comer segundas, quartas e sextas. Ou eu vou comer quinta-feira à noite. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, seu corpo vai sentir fome. Você conhece a fome. E é interessante porque a gente costuma dizer fome, na verdade, só quem passou fome mesmo, né, sabe que quando a gente fala que está com fome é mentira, né? A gente poderia ficar mais tempo sem comer. Mas a gente começa a perceber que o corpo precisa se alimentar e a gente vai lá e come. E a gente não come dia sim, dia não. A gente não deixa de comer a cada 3, 4 dias, a gente vai e come. Ou a gente faz até mais, porque, na verdade, a gente se exercita, né?
Você come, você bebe e você faz exercício. E ainda que você não goste de fazer exercício, você sabe que você deveria fazer, né? Que você deveria fazer exercício, nem que fosse segunda, quarta e sexta, ou que você fizesse uma caminhada todos os dias. Né? A gente começa a se exercitar com frequência, a gente começa a comer melhor. Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai precisando disso, né? Você sabe por que quanto mais a gente vive, mais a gente precisa de comer, mais a gente precisa comer direito, mais a gente precisa se alimentar direito? Porque você veio se alimentando e se exercitando mal a sua vida toda. E aí você vai ficando mais velho, você precisa comer melhor, porque o seu corpo começa a demonstrar os sinais de que você não fez isso certo, né? E aí você precisa se alimentar, você precisa beber, você precisa fazer exercício melhor, porque o seu corpo vai demonstrando sinais de que você fez isso errado durante muitos e muitos anos na sua vida. Sendo que o certo devia ser você fazer sempre. Mas mesmo assim a gente procura fazer exercício, a gente procura se exercitar de alguma forma, e quando você vai fazer exercício, eu não sei se algum de vocês já foi para a academia, mas você não chega na academia sozinho e a pessoa fala, tá aí, vai lá. E aí você vai e faz o que você quiser e ninguém nunca nem olha para a sua cara, né? E aí você não sabe se determinado exercício é para a perna, se é para o braço, o que é. Você não sabe, alguém pelo menos te disse alguma vez na vida. Né? Mas esse é o nosso corpo, que a gente vê aqui, que a gente sabe lidar aqui, que a gente sabe como agir com ele todos os dias, sabe? Mas a gente não faz a mesma coisa com o nosso espírito. A gente não alimenta o nosso espírito. A gente não exercita o nosso espírito. E aí você vai deixando o seu espírito ficar doente. Porque o seu corpo fica doente, mas o seu espírito fica ainda mais doente. O seu espírito fica ainda menos desenvolvido. E olha, às vezes é porque a gente não para pensar que o nosso espírito tem vários órgãos espirituais. Porque a gente desenvolve os nossos sentidos espirituais, né? À medida que você vai trabalhando mais o seu espírito, você começa a escutar as coisas do espírito, você começa a sentir o cheiro das coisas do espírito, você começa a ser tocado no teu coração, você começa a ver. Muitos de nós têm a visão aberta do ponto de vista espiritual, você consegue enxergar outras coisas no reino espiritual, mas a maior parte de nós não consegue fazer nada disso, porque a gente não alimentou direito o nosso espírito. A gente não exercitou o nosso espírito. Ou você alimentou das coisas erradas, ou você fez os exercícios da forma errada, sendo que Deus esperava que você fizesse isso de um jeito certo. E aí a primeira coisa que a gente vê, quando Jesus está falando ali, ó, quem tem fome, vem a mim, ele está dizendo, eu sou o alimento que você precisa. Jesus está dizendo que ele é o alimento. E ao mesmo tempo, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente aprende que a gente se alimenta da palavra de Deus. E às vezes você se pergunta, tá, mas eu me alimento de Jesus ou eu me alimento da palavra de Deus, que é a Bíblia? Porque a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia fala que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, e a Bíblia fala de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, vocês se alimentam por mim. E só que não tem uma contradição aí. O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, a Bíblia também diz que ela inteira foi feita por base do Senhor. O Senhor estava, por meio do Espírito dele, orientando as pessoas a escreverem a Bíblia. A Bíblia não foi feita por homens. Os homens foram o instrumento de Deus para escrever a Bíblia, para escrever os livros da Bíblia. E Jesus estava aqui para que também pudesse ser esse instrumento, para que nós pudéssemos ser salvos por meio dele. Então, no final, o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, é que você só alimenta o teu espírito por meio do conhecimento das coisas de Deus. Só que você deixa para alimentar o teu espírito toda terça-noite quando você vem aqui. Como se você comesse toda terça-noite. Terça-noite é o dia de eu jantar. Então eu vou ficar sem comer quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça o dia inteiro e eu vou me alimentar terça-noite. É isso que você faz com o seu espírito. Você alimenta o seu espírito. Ou se você vem no domingo, nossa, eu vou na igreja na terça e no domingo. Então você se alimenta 2 vezes por semana. É como se você comesse terça e domingo. Sabe o que eu estou querendo te dizer?
que o alimento que a gente te dá aqui, que eu estou te dando agora, é pouco. Que esse alimento é insuficiente. Porque se você alimentasse o seu corpo 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e olha que eu estou falando aqui para quem vem toda semana. Mas se você alimentar o seu corpo 1 vez por semana, o seu corpo vai padecer. E se você alimentar o seu espírito 1 vez por semana, o seu espírito vai padecer. E é por isso que você enfrenta altos e baixos. É por isso que às vezes você sai daqui do culto na terça-feira cheio do espírito. Seu espírito está alimentado, você está forte. Você pensa, nossa, a palavra hoje tocou muito, falou muito comigo. Aí amanhã, depois do almoço, já está assim, ai, essa depressão, nossa, esse cansaço. Porque você está alimentando errado. Porque você não está trabalhando aquilo que você devia trabalhar todos os dias. E Jesus fala em vários momentos que o fato da gente não se alimentar direito acarreta outras coisas. Inclusive, a palavra de Deus diz que o povo de Deus padece por falta de entendimento. Olha isso. Diz, o meu povo padece por falta de entendimento. Ou seja, você está doente porque você quer. Doente espiritualmente. Porque você quer. Porque você não quer alimentar o teu espírito. E é o teu espírito que luta contra todas as coisas que a gente vive aqui no mundo. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, que assim também diz a palavra onde você devia se alimentar todos os dias. E é engraçado até eu falar isso daqui, porque aqui na igreja a gente costuma dizer que quem traz a palavra de amor sou eu, quem traz a palavra de chicote é a pastora Lenita, sabe? Mas Deus está querendo que você se alimente melhor. E Ele tocou isso muito fundo no meu coração, que você precisa se alimentar melhor. Mas eu vou te falar uma coisa, como é que você vai alimentar o seu espírito sem você saber qual é o alimento certo? E olha, alimento certo não é óbvio. Porque às vezes você pensa assim, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu tenho bom senso. Eu tenho bom senso sobre o que é certo e o que é errado. Eu entendo o que é certo e o que é errado. Eu vou voltar para o exemplo da alimentação para você ver como você não sabe. Tem países que comem grilo, tem países que comem buchada de bode, tem países que comem... Não é verdade? Agora vai lá na China dizer que buchada de bode é legal, ou vem aqui no Brasil dizer que grilo é legal. Sabe? Aquele meio onde você está inserido te diz qual é a comida certa que você devia comer. Mas não é porque aquele meio te falou que aquela comida é certa, é que ela é certa. Por exemplo, não existe nenhum país no mundo que tem maior percentual de gente obesa do que os Estados Unidos. Porque eles comem muito hambúrguer, comem muito macarrão, muita pizza, um monte de coisa. Vamos combinar que é gostoso mesmo. Mas, ali naquele mundo, o que se diz é que aquilo é o certo. Eles estão certos? Não, porque eles são o país mais doente do mundo. Então, não acredite que o seu bom senso alimenta o teu espírito. Porque se você não vai procurar o alimento na palavra de Deus, você não vai saber. Não vai saber. Eu estava um dia desse falando que eu estava indo encontrar uma pessoa e a Tati falou, leva um presente. E eu falei, deixa eu levar um presente para quê? E aí a Tati falou assim, porque está escrito em Provérbios que quando você quer ir encontrar uma pessoa, assim, assado, tarará, leve um presente. Aí eu pensei, você está em Provérbios? E a Tati ainda falou, se Salomão, que é o homem mais inteligente que passou por aqui, falou isso, imagina se você não vai fazer. Eu falei, é verdade, eu vou fazer mesmo. Porque ali eu estava alimentando no lugar certo. Eu tive sorte que a minha esposa se alimentou no lugar certo e me contou. A verdade é essa. Mas isso serve para todas as coisas. Se o meio onde você está inserido não te traz o alimento certo. Só que quando a gente está lá no meio de quem come grilo, a gente acha comer grilo normal. Quando a gente está no meio de quem come buchada de bode, a gente acha comer buchada de bode normal. Eu não acho nenhum dos dois normal, mas eu gosto de coração de galinha e tem um monte de gente que não gosta. O meio em que você está inserido te diz que aquilo é o normal.
e você alimentar o seu espírito do meio no qual você está inserido, todo mundo ali vai dizer que é normal. Ah, é normal passar a perna desse jeito, todo mundo faz. Ah, é normal ter um problema e ir lá e dar propina para o guarda, todo mundo faz. Ah, é normal você sair e dizer para sua esposa que você vai no futebol e você vai trair com não sei o quê, todo mundo faz. Ah, é normal sair para beber e fazer não sei o que lá, todo mundo faz. O seu meio te ensina a se alimentar do jeito errado. Então a primeira coisa que você precisa entender é, tem que alimentar todo dia. E eu ainda te digo mais, se você não alimentar o teu corpo todo dia, você não vai comer o que tiver pela frente? Vai, porque quando eu quero comer umas coisas nojentas dessas assim, a Tati fala assim, amor, não come isso não. Isso daí é a última coisa que uma pessoa que está passando fome come antes de comer os próprios filhos. Que é o que ela disse para mim sobre aquelas coisas bem nojentas e tal. Né? Quando é bem nojento mesmo, não é esses exemplos que eu estou dando aqui, não. São outras coisas. Por exemplo, eu querer provar larva de formiga de não sei das quantas, não sei aonde. E a Tati falou, não come. Isso, primeiro, não te beijo nunca mais. Segundo, que isso é o que a pessoa que está passando fome come antes de ter que comer os próprios filhos. Mas o que eu estou querendo te dizer é, o corpo não fica faminto se tiver alguma coisa para comer, seja boa ou ruim. O teu espírito não fica sem comer nada. O teu espírito vai se alimentar, ou das coisas boas ou das coisas ruins. Ele vai se alimentar. E você alimenta o teu espírito todo dia. Todo dia. Com o que você escuta, onde você anda, com o que você vê, os grupos de WhatsApp onde você está, o que você navega na internet, as pessoas com quem você conversa, aquilo que você lê, aquilo que você escuta, aquilo que você assiste. Você alimenta o teu espírito todos os dias. Só que você não percebe que você está alimentando das coisas erradas, mas está alimentando das coisas erradas. Ah, pastor, e os exercícios? Os exercícios é você orar, é você jejuar, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu comendo a palavra. Você comeu a palavra, você se alimentou da palavra todos os dias. E aí você exercita para poder colocar em prática aquilo com o qual você se alimentou. E eu ainda te digo mais, você exercitar sem comer, você vai passar mal. E você vai colocar em prática aquilo que você nem sabe como colocar em prática. Você não leu na palavra que falta de perdão causa câncer. E aí você não perdoa e você fica doente. São coisas desse jeito. Você não entende que se você quer ser o maior, você precisa ser o mais humilde, o que mais serve, porque é isso que Jesus falou. Que aquele que está lá no topo precisa estar lá embaixo servindo. Mas não, você quer estar no topo, você pisa em todo mundo que está ao teu alcance. Porque você não se alimentou. E aí você exercita as coisas erradas. E aí você vai orar e você começa a pedir a Deus um monte de coisa que não tem nada a ver com o que Ele te ensinou, com o que Ele quer para você. E aí Deus não vai te dar. E aí você não sabe por que seu exercício não funciona. O seu exercício de jejum e oração não funciona. Porque o cara vai lá a Deus e pede para Deus uma mulher que está casada. Senhor, eu queria fulana para mim. Sem saber que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E aí ele vai pedir a Deus, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Porque eu conheço gente que faz isso. E aí vai lá e pede a pessoa casada. Eu queria ela para mim. Eu queria ele para mim. E não funciona nunca aquela oração. Não vai dar certo. E aí você ainda traz maldição. E aí eu te digo mais. Quando uma pessoa fala assim, oração contrária, e aí ninguém entende o que significa oração contrária. Oração contrária não é uma pessoa orar para Deus fazer mal para outra e Deus fazer mal para outra. A palavra de Deus diz que quem leva isso daí é o inimigo da tua alma. Então você está se alimentando da coisa errada e está exercitando da forma errada. Exercitar é fazer as obras boas segundo aquilo que você aprendeu. É jejuar corretamente, é orar corretamente, sabe? É você alimentar o teu espírito todos os dias. Ah, quanto, pastor? Até a loucura virar sabedoria. É isso. Você vai comer da palavra
até a loucura virar sabedoria. Sabe o que significa isso? Na palavra está escrito que o conhecimento de Deus é loucura para os sábios do mundo. Porque o sábio do mundo vem cheio de conhecimento do mundo, daquilo que é o certo do mundo, o que é o bom senso do mundo, o que faz lógica para o mundo. E aí ele vai ler a palavra e ele não entende nada. A sabedoria de Deus é loucura para os sábios do mundo. Então você tem que ler a palavra até que a loucura vire sabedoria de Deus. Que você possa se alimentar da sabedoria de Deus. E só quem leu uma mesma passagem mais de uma vez sabe do que eu estou falando. Porque você lê a Bíblia uma vez e você lê uma determinada passagem e você entende superficialmente. Ah, o cara é bom, ele acreditou em Deus, tal, ele estava nos caminhos do Senhor, ele pecou e se arrependeu, foi isso que aconteceu, não passou mais para o filho. Você começa a entender outra camada. É a segunda, a terceira e a quarta camada. Porque aí, de repente, você vai percebendo como aquele alimento é profundo. Porque aí tem um outro segredo, quando você alimenta o teu espírito das coisas certas. É como se você alimentasse dobrado. Você põe um, Deus põe outro. Você põe um, Deus põe outro. Porque a palavra de Deus também diz que Jesus falou assim, ó, é importante que eu vá para que venha sobre vocês o Espírito Consolador. E o Espírito de Deus que vem habitar em nós, ele começa a nos ensinar. Então você vai lá e ingere o alimento, ele transforma o alimento. Ingere o alimento, ele transforma o alimento em coisas melhores, em coisas maiores do que aquilo que você tinha compreendido. Mas você não se alimenta todos os dias. E enquanto você não se alimentar todos os dias, você não vai viver isso. Você vai ser um adulto com uma alma de criança. E, aliás, deixa eu até me expressar melhor. Alma de criança não, porque Jesus falou que se vocês fossem como esses pequeninos aqui, na verdade você é um adulto com uma alma de muito velho. De alguém que a alma está muito mais doente do que o teu corpo. A verdade é essa, porque você não alimentou direito. E aí eu ainda vou te mostrar uma passagem que talvez você não tenha reparado o que é que Deus queria dizer quando ele fez Paulo escrever isso daqui. Porque lembre, eu estou dizendo para você que toda a palavra de Deus foi orientada toda a palavra foi escrita orientada pelo Senhor. Então, olha, 1 Coríntios 11, eu vou ler uma coisa que talvez vocês não tenham percebido. Se a minha Bíblia abrir em 1 Coríntios 11. Aí nessa hora o pastor fecha a Bíblia, abre de novo, porque é assim que funciona. Bíblia, 1 Coríntios 11. Aí 1 Coríntios 11, a gente vai lá no versículo 17, eu vou ler para vocês não precisam procurar aí não, que eu leio para vocês. Olha, Paulo está escrevendo para Coríntios, para o povo de Corinto. E ele está dizendo o seguinte, tem uma coisa ruim aí entre vocês, que é a seguinte, vocês se reúnem e fazem tudo juntos. É ótimo isso. Vocês se reúnem, vocês repartem o pão, vocês fazem um monte de coisa, vocês ceiam juntos, um monte de coisa legal que vocês fazem. Tem uma coisa aí que não é legal, não. E eu vou dizer para vocês o que é. Ele diz assim, ó, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Nisso aqui eu não vos louvo. Porquanto vos ajuntai, eles se juntam, não para melhor, e sim para pior. Quando vocês se juntam, não é para o bem, é para o mal. Não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Olha só, quando vocês se reúnem lá na igreja, não está sendo legal, está sendo para pior. E eu, em parte, eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está falando, não é a ceia do Senhor que comeis. Esse comer é espiritual. Ele está dizendo, vocês se reúnem ali, vocês não comem de Deus. Vocês não estão se alimentando de Deus. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber?
Você não podia estar estudando a Bíblia na tua casa também, antes de vir? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou te dizer que talvez você não tenha reparado isso a primeira vez que você leu Coríntios. Ele está falando o seguinte: você não se alimenta a semana inteira. E aí você vem se alimentar aqui. E quando você vem se alimentar aqui, o seu espírito não está alimentado direito. E aí você aponta o dedo para o teu irmão, porque o teu irmão está errado em determinada coisa. Você está certíssimo. Aí você aponta o dedo para o outro irmão. Aí o irmão tropeça e você não dá a mão para ele. E aí você não ajuda. Você não pratica um monte de coisas que estavam escritas aqui, porque você só veio se alimentar agora. Mas se você se alimenta em casa, você vem aqui para alimentar o outro. Você vem aqui para distribuir o alimento que se alimentou em casa. Você vem aqui para poder estender a mão para o outro, para poder fazer o exercício certo, para poder mostrar amor, piedade, compaixão. Porque antes você estava vivendo o que é o alimento da carne, porque você alimentou a carne. E aí Paulo diz quais são os frutos da carne. Que é raiva, é ira, é ciúme, é contenda, é prostituição, é isso. E vai alimentando a carne a semana toda. Então não acha que você vai alimentar a carne a semana toda e você vai chegar aqui e vai limpar tudo que você alimentou de carne a semana toda. E Paulo diz que os frutos do Espírito são amor, compaixão, domínio próprio, mansidão, longanimidade. É isso que você devia estar fazendo aqui. Quando você vem compartilhar aquilo que você tem de melhor. Você não vem só sugar. Você vem compartilhar aquilo que você tem de melhor. E veja bem, eu prefiro infinitamente que você venha aqui toda terça-feira do que não vir nunca. Do que você pensar, não, eu não vou mais lá nas terças, porque o pastor falou que eu estou indo lá me alimentar errado. Entenda o que você quiser, se você não está compreendendo o que Deus está falando com você. Ele está te dizendo que você precisa se alimentar com mais frequência. Todos os dias. Que você precisa alimentar o seu espírito com frequência. Para que o seu espírito se fortaleça. Não adianta você ficar com o corpo todo sarado e bombado e o teu espírito todo lascado. Porque não é assim que Deus te quer. Deus quer você com o espírito sarado. Para que você possa ajudar o outro. Mas você precisa exercitar o teu espírito todo dia. Alimentar bem e exercitar bem. Só que como fazer com o corpo a gente sabe. E como fazer com o espírito parece que a gente não sabe. E a gente vem à igreja e fica esperando a fórmula mágica. E eu vou te dizer, a fórmula mágica é sentar a bunda na cadeira, abrir a Bíblia e ler. E orar para o Espírito Santo te dar discernimento na hora que você vai ler. Para que aquela loucura se torne sabedoria. Ah, pastor, eu não tenho tempo para isso. Faz que nem eu. Eu escuto a Bíblia falada enquanto eu estou dirigindo o carro. Na hora que eu vou levar os meus filhos para a escola. Mas tenha um tempo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para não sei o quê, mas ele tinha tempo para fazer exercício todo dia. Eu falei, não, então peraí, é uma questão de prioridade. Vamos lá. Você consegue fazer uma coisa ou outra. E vamos combinar o seguinte, se a gente está falando de trabalho, que é o que mais ocupa a vida de todo mundo aqui, se você tiver 5 horas para o trabalho, você gasta 5, se você tiver 8, você gasta as 8, se você tiver 12, você gasta as 12. Então, alimente o teu espírito. Exercite o teu espírito. Para que você não seja como a igreja de Corinto, que se encontrava e uns estavam esfomeados e os outros eles estavam em níveis diferentes. E aí quando Paulo fala, nisso aqui eu não louvo vocês não, porque vocês estão se encontrando para pior. Olha só isso. E a gente sabe como é isso, porque a gente sabe o que acontece? Às vezes o cristão se sente mais à vontade de falar do problema que ele está vivendo com uma pessoa que não é cristã do que com alguém que ele conhece da igreja. Porque aquela pessoa vai falar assim, você está passando isso, você pecou, hein? Onde foi que você errou? O que foi que você fez? São os amigos de Jó. Alguma você fez, hein? Você está passando por isso.
Ao invés da pessoa falar, vem cá, vamos orar junto, vamos resolver isso juntos. Eu vou te ajudar a passar por isso. Ou não fica assim não, também já passei por isso, eu sei como é. Inclusive eu também estou precisando da sua ajuda para orar por outra coisa. Vamos jejuar juntos. Se você alimenta o teu espírito, você fica forte o suficiente para ajudar a carregar o outro. E até para cair menos. Então eu quero que você aprenda a se alimentar todos os dias. Para de se alimentar só na terça-feira, ou só no domingo, ou só uma terça-feira por mês. Vem no dia da ceia. Hoje é ceia, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou lá pedir perdão pelos 30 dias que passaram. E vou ceiar. Irmão, não faz isso não. Não faz isso, sabe? Eu costumo dizer que quando eu estou pregando aqui, eu falo assim, truca o que eu estou dizendo, não acredita não, vai lá ler na Bíblia e tal. É um jeito de eu dizer para você assim, lê você também. Não fica só esperando o que eu estou fazendo, não. Lê você também. Ah, você não tem tempo? Lê um pouquinho só. Um pouquinho só é mais do que um pouquinho nada. Sabe? Lê um pouquinho, todo dia lê um pouquinho. E medita, e ora um pouquinho. E pensa, o que quis dizer comigo, para mim, com relação a isso? O que isso impacta na minha vida? E Deus responde. O mais incrível é quando a gente começa a aprender que Ele responde. Porque esses dias eu estava perguntando a Deus um negócio que era muito sério, e aí eu fui ler a Bíblia e o Senhor aí passou uma passagem que diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Que era a resposta do que eu estava perguntando a Ele. Eu falei, eita Deus, que eu não precisei nem ler demais. Então, leia, sabe? Se entregue a essas coisas de Deus. E é até engraçado, porque normalmente eu venho aqui para poder falar, vai dar tudo certo. Deus te ama, eu também. Deus te ama, eu também. E vai dar tudo certo, se você estiver alimentando teu espírito. Mas se você não estiver alimentando teu espírito, você vai orar e pedir as coisas erradas. Porque o povo padece por falta de conhecimento. E aí você não sabe o que orar, você não sabe o que você pode. Aí você fala, eu não tenho direito, eu não posso. E aí, porque eu sou mau. Aí a palavra de Deus diz que nós somos todos justificados em Jesus Cristo. Porque isso é uma coisa que às vezes te impede de atingir as bênçãos. Você pensa, eu não tenho direito. Direito nenhum de nós tem. Nenhum de nós é merecedor. Deus faz porque Ele é misericordioso. Nós somos justificados em Jesus Cristo. Não é sozinho, não. Você nunca ia conseguir sozinho. Então que isso também não seja uma barreira. Não fica achando que você não pode. Você pode, porque você é filho do rei. Só que você deve, porque você é filho do rei. Porque ser príncipe tem ônus e bônus. Ser princesa tem ônus e bônus. São aquelas coisas que você traz com você. A pessoa precisa olhar para você e falar, nossa, está ali um homem de Deus. Nossa, está ali uma mulher de Deus. Não olhar para você e falar assim, e ainda se diz crente. Não é isso. Se você não se alimentar todos os dias direito, é isso que as pessoas vão fazer. Vão olhar e falar, nossa, e ainda se diz crente. Irmão, para com isso. Seja bom exemplo. Alimenta direito, para que seu espírito seja sarado. Seja marombado. Põe isso na tua cabeça. Eu vou fazer uma oração para você agora. E eu queria que, enquanto eu estiver orando, que você peça ao Espírito Santo para poder te ajudar a se alimentar direito. Porque essa é uma das maravilhas do Senhor. Que quanto mais a gente procura Ele, mais a gente ajuda, mais Ele ajuda a gente a procurar Ele. Mais Ele ajuda a gente a entender Ele. Então eu vou orar, mas eu queria que você orasse para dentro de você mesmo. Para que você pudesse pedir a Deus, para que Ele possa te ajudar com isso. Para que Ele possa te ajudar a passar por esse momento. Porque eu tenho certeza, tem alguém aqui, tirando, sei lá, a Mônica, que estuda a Bíblia todos os dias? Levanta a mão. 2, 3 de 30. É muito pouco, né? Então, assim, vamos nos alimentar. E eu não estou falando isso para levantar a mão para poder julgar quem não levantou, não, gente. É para que a gente julgue a gente mesmo. Porque quando a gente continua aqui em Coríntios, Paulo fala sobre isso, inclusive. Ele diz assim, olha, quando você for cear, julgue a você mesmo, para que você não seja julgado. Julgue a você mesmo. Não aponta o dedo para o outro, aponta para você. Então eu estou apontando para a gente agora. Eu tenho os dias em que eu não alimento direito. Eu estou apontando para nós mesmos, para que a gente possa entender que a gente precisa se alimentar melhor do nosso espírito.
Se coloca de pé, fecha os seus olhos e ora comigo. Senhor nosso Deus, Pai amado. Pai, eu apresento a Ti agora cada pessoa aqui. Senhor, eu quero Te pedir perdão por todos nós. Eu me identifico com cada um aqui, Pai. E eu Te peço perdão por todos nós. Por todos os momentos em que nós ou não alimentamos o nosso espírito, ou alimentamos o nosso espírito de forma errada. Por todos os momentos em que nós testificamos de forma errada. Todos os momentos em que nós apresentamos os frutos da carne e não os frutos do espírito. Te peço perdão, Pai, por todas as vezes em que não demos exemplo de cristãos. Não seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, alma e espírito, tudo aquilo que não foi colocado por Ti. Tudo que não é Teu e que não devia estar em nós. Renova, Pai, o nosso coração. Renova a nossa mente. Renova o nosso espírito. Faz novo e de novo, para que nós possamos nos alimentar de Ti, do alimento verdadeiro, onde não há fome. Eu entrego a nossa vida a Ti, Pai, e eu já Te agradeço, certo da Sua vitória, em nome de Jesus. Amém.